nervosa, porque eu nunca falei a palavra assim, né, na igreja, assim, só para as crianças. Mas eu creio que se Deus me chamou nesta noite é porque algo Ele quer fazer. E eu não passo de instrumento nas mãos dEle. Amém? E eu estou muito feliz, porque eu estou muito feliz com Deus, sou muito grata a Ele por Ele ter me dado esse ministério. Porque ver essas crianças louvando a Deus, ver essas crianças falando a palavra dEle, amando Ele com o coração tão puro, isso me alegra muito o coração. E eu tenho certeza que alegra muito o coração de Deus. Amém? E, bom, a palavra que eu trouxe foi voltada para as crianças. Mas como tem crianças grandes aqui também, eu tenho certeza que ela vai edificar o coração de vocês também. Amém? E aí, crianças? Vocês estão felizes? Estão felizes? Está feliz? Aham. Está muito feliz? Uhum. Como é que foi o dia de vocês? Comeram muito doce? Muito chocolate? Foi? Muito? Foi, Gabriel? Você ganhou a bicicleta, foi? Foi? Você andou a janela? Você ganhou a bicicleta? Ganhei. Foi? E você levou muito tombo? Não? Isso, eu levava muito tombo. Quem que gosta de história? Nossa. Acho que eu vou para casa. Vocês estão muito pouco animados. Quem aqui gosta de história? Não. Nem parece que essa igreja está cheia de criança. Quem aqui gosta de história? Aê, eu acho que você gosta de história. Uhum. Ah, então tá bom. Hoje a tia vai contar a história de um menino de apenas 8 anos de idade. Quem aqui tem 8 anos? Laurinha, você tem 8 anos de idade? Você também, Ana Moreno? É mesmo. E ele, sabe o que ele fez? Ele se tornou rei. Já imaginou vocês se tornarem presidente do Brasil? Foi mesmo, Gabriel? O que você ia fazer, Laurinha, se você se tornasse presidente do Brasil? Não sei. Não sabe? Ah, mas aqui a gente vai ver o que ele fez. Ele fez algo muito bom para Israel. Sabe por quê? Porque Papai do Céu encontrou no coraçãozinho dele pureza. Encontrou o coraçãozinho dele pronto para aprender a palavra dele. E aí o Papai do Céu pôde fazer grandes coisas por meio da vida dele. Vamos descobrir quem ele era? Pode colocar aí. É o outro. Falha no percurso, gente. Aleluia. Olha aí o Josias. Pode passar. Olha ele. Bonitinho ele, né, gente? Gracinha. Ó, hoje nós vamos conhecer um rei que foi coroado ainda muito jovem. O nome dele é Josias. Josias teve um pai muito, muito mau, que era o rei de Israel. Seu pai não obedecia à vontade de Deus e adorava outros deuses, além de fazer um monte de maldade. De tão ruim que era, foi morto pelos seus servos dentro da sua casa. Para não ficar sem rei, o povo coroou Josias, que tinha apenas 8 anos de idade. Já pensou? Josias, com apenas 8 anos de idade, governar todo Israel? Difícil, né? Ainda bem que ele tinha a ajuda de muita gente. Pode passar. Só que tinha um problema. O povo de Deus tinha deixado de lado Deus e estava adorando outros deuses. Muito triste isso, não é mesmo? Além disso, o amor estava se esfriando no coração do povo, que fazia um montão de maldade. Josias começou a ver que aquilo não era bom e resolveu começar a buscar a Deus de todo o coraçãozinho dele. O pai de Josias era muito mau. E o avô de Josias também era muito mau. Então, tinha um monte de gente mal governando Israel. E estava colocando outros deuses, além de Deus, no lugar de Deus. Então, o povo deixou de adorar a Deus, deixou de amar a Deus e começou a idolatrar outras coisas no lugar de Deus. Vocês acham que isso é certo? Você acha que isso é certo? Colocar outras coisas no lugar de Deus? Não, né? A palavra de Deus diz o quê? Amarás a Deus Todo o teu coração. sobre todas as Coisas. Isso mesmo, amarás a Deus sobre todas as coisas. E às vezes a gente deixa o nosso coraçãozinho ser ocupado por coisas que não são de Deus. E aí, Deus é muito grande, não é?
é grandão, Deus é enorme. E como é que ele vai caber no coração cheio de outras coisas que não agradam a ele? Não dá certo, não é verdade? A gente tem que esvaziar nosso coraçãozinho de coisas que não agradam a Deus. E aí o povo de Israel estava cheio dessas coisas, de não adorar a Deus e adorar um monte de deuses estranhos. Mas só uma coisa aqui, existe mais de um Deus? Você acha, Júlia, que existe mais de um Deus? Não. Não existe mais de um Deus. E por que o povo fala deuses estranhos? É um jeito de falar, não é? São várias coisas, vários deuses, só que eles não têm vida. O nosso Deus tem vida? Tem vida, ele está vivo, não está? Ele ressuscitou, não está? Quando você ora para ele, ele te escuta? Quando você está lá no seu quartinho orando para Deus, ele te escuta? E escuta, não escuta? E esses outros deuses que esse povo estava adorando, escutava? De jeito nenhum, eles não vivem, eles estavam lá na pedra, a pedra fala? Fala, Washington, quando você fala com a pedra, ela te responde? De jeito nenhum, já pensou se ia sair correndo, não ia, se a pedra te respondesse? Eu ia sair correndo, Deus me livre. E aí, o que é, Gabriel? E aí, Josias percebeu que aquilo não podia continuar. As pessoas precisavam voltar a adorar ao Deus verdadeiro e parar de idolatrar deuses estranhos e de fazer o mal. Assim, Josias decidiu destruir todos os altares, as imagens e esculturas que serviam para a adoração de outros deuses. Josias fez isso porque precisava purificar Jerusalém, para que a presença de Deus voltasse a estar ali. Só que ele percebeu que não bastava quebrar os ídolos, se o coração do povo ainda estivesse preso a eles. O rei viu que era preciso restaurar a causa do Senhor, que já tinha sido linda, mas que ficou abandonada, e agora estava muito feia. Assim, Josias decidiu começar uma obra ali, e deixou a casa do Senhor maravilhosa, para que as pessoas pudessem ir ali para adorar a Deus. Gente, aqui tá bom, não tá? Depois que colocou o ar-condicionado, ficou bom, não ficou? O pastor Marcelo, quando a gente colocou o ar-condicionado, gente, parecia um menino, ele ficava com o controle assim, ó, parecia um menino com carrinho de controle remoto, ficava lá, ligando, desligando, aí sentava numa cadeira, aí ia sentava em outra cadeira, aqui tá bom, aqui tá bom também, aqui tá melhor ainda, quem não gostar de ar-condicionado, senta lá atrás que vai ficar bom, e ficava, que nem menino. E aí a gente pegou, enfeitou com balão, ficou bonito? Ficou, não ficou? Você gostou, Washington? Uhum. Nossa, ele gostou muito. Gostou, Washington? Gostou, tá vendo? Gostou? Você gostou, Julinha? Gostei. Então tá bom. E vocês sabem que além desse templo aqui, ó, que é feito de tijolo, de cimento, existe um templo muito mais importante que a Bíblia fala. Vocês sabem o que é templo? O que é templo, Laurinha? Uma igreja. Uma casa, não é? Uma igreja. Jesus, na Bíblia, fala que nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, Papai do Céu, mora dentro da gente. Você sabia, Natália? O Papai do Céu mora dentro do seu coraçãozinho. Você sabia? Já pensou? Papai do Céu morando dentro de mim? Mas vocês acham que o Papai do Céu vai morar dentro de um templo sujo? De jeito nenhum, Papai do Céu é limpinho, não é? Ele é alvo mais que a neve, ele é santo. E aí, se a gente tiver o coração cheio de pecado, cheio de coisa ruim, Papai do Céu não vai ficar ali, não é verdade? Vocês lembram de uma historinha que a tia contou para vocês? Eu acho que foi a Laura que perguntou por que a gente tinha que... Pode passar. Não, depois eu conto essa historinha. No próximo slide eu conto essa historinha, gente, senão vou ter que voltar. Ó, um dia, durante o trabalho, Ilquias, um homem que amava muito a Deus, encontrou algo que fez pular de alegria. Ele correu e disse ao seu amigo Safã: "Olha, eu achei o livro da lei." Sim, ali estava o livro da lei, a maravilhosa palavra por Deus inspirada, e que estava perdida há muito tempo. Quanta alegria! Era justamente o que o rei Josias precisava. Quanta coisa ruim aconteceu naquela terra enquanto a palavra de Deus estava perdida e ninguém a leu. Já pensou?
Hoje em dia, a gente tem a palavra de Deus pertinho da gente, não tem? A gente tem um monte de Bíblia com um monte de capinha diferente, uma mais linda que a outra. A Laura tem uma capinha rosa linda. Tem um monte de Bíblia linda, não é verdade? Mas é para deixar a gente só ali, aqui, fechada? Não, né? É para deixar de encosto de porta, para não bater a porta? De jeito nenhum, não é verdade? Você acha que se a gente não abrir ela e ler com o coração puro e pronto para aprender, ela vai fazer alguma coisa por nós? Não, não é? Aqui é só um livro, mas o importante é o que está dentro dele, não é verdade? É a palavra de Deus. E a Bíblia fala que a palavra de Deus é como uma sementinha, que quando a gente lança a sementinha no nosso coração, se o nosso coração estiver quebrantado, se o nosso coração estiver pronto para receber a palavra do Papai do Céu, não é, Natália? O seu coração está quebrantado? Tá, não tá, Natália? Senta aqui para eu ver a historinha da tia. Tá demais, não tá? Responde para a tia. Tá. Jesus está aí, não está? Viu, gente? Está ali. E aí, se seu coração não estiver quebrantado, o que é coração quebrantado? Que palavra difícil, não é verdade? Você tem uma opinião sobre isso? Não. Não. Você tem uma opinião sobre isso? Ninguém tem opinião sobre isso. Você vai ter... Mulher, gente, mulher é tudo de bom. Você vai ter opinião sobre isso? Não tem. Ai, meu pai. Laurinha, ajuda a tia. O que é coração quebrantado? Não sei. Não sabe. Gente, nem a tia sabe direito. Mentira. Coração quebrantado. A palavra de Deus fala que não é pela força que a gente conhece Jesus e ama Ele, sabia? É pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando a gente pede, Ele faz com que a gente reconheça os nossos pecados. E a gente fala assim, o que eu estou fazendo não agrada a Deus. E a gente fica triste. Não porque a gente está fazendo uma coisa que não agrada aos homens, mas porque Deus fica triste. E a gente não pode entristecer o Espírito Santo, não é verdade? Agora eu vou contar a historinha para vocês. Um dia a Laura me perguntou, eu estava falando sobre confessar pecado. Eu acho que foi a Laura ou se foi a Luísa, não sei. E ela falou assim, mas tia, por que eu preciso confessar meu pecado? Jesus sabe que eu pequei. Foi você? Não, acho que foi a Luísa, então. E eu falei assim, gente, pensa no seguinte, eu gosto muito de brigadeiro, gosto demais. Só que eu como muito. Minha mãe não está aqui para testificar, né? Mas tudo bem. Eu como demais. Eu faço uma panela, eu como tudo de uma vez só. E aí minha mãe briga comigo, né, gente? Porque não pode comer de uma vez só. E aí, já pensou se eu pegasse a panela e acabasse, comesse tudo a panela e desobedecesse a mamãe? Comesse a panela não, comesse o brigadeiro da panela, né, gente? Sou doida. Aí eu começo o brigadeiro todinho, escondesse a panela lá dentro, lá no fundinho, lá no guarda-roupa, bem escondidinho, colocasse um monte de lençol lá dentro e tampasse, ninguém tá vendo, ninguém tá vendo. Tá vendo? Tá lá dentro aí. Deixa, uma hora alguém pega, né? Minha mãe não vai descobrir nunca que eu comi o brigadeiro, só se ela der falta da panela, mas... E aí, o que acontece? O brigadeiro vai atraindo um monte de bicho, vai enchendo de barata, vai ficando aquela coisa maravilhosa, aquele fedor, e aquele trem vai vindo, e vai comendo minhas roupas tudo, e vai fazendo aquela destruição toda, e a panela ali. E a panela ali escondida. Ninguém está vendo, mas eu sei que ela está ali, não é verdade? Se eu não tirar essa panela dali e lavar ela direitinho, a coisa só vai ficar pior, não é? Não é, Washington? Quando a casa está suja, a gente não limpa, só fica pior, não é? Você gosta de barata? Eu também não gosto de barata, não. Você gosta, Gabriel, de barata? De jeito nenhum, ninguém gosta de barata. O Dário odeia rato. Já pensou, Dário? A gente colocar lá, deixar a panela cheia de brigadeiro com rato, o Dário vai lá assim, ó, vai ficar doidinho da vida. Um monte de rato. E aí, o que acontece? A gente tem que tirar essa panela e mostrar. E falar, mamãe, lava aí, porque eu não vou dar conta de lavar a panela. Depois vai ficar toda dura, aí minha mãe vai ter que lavar a panela ainda por cima. E com a gente, e Jesus é a mesma coisa, sabia? Quando a gente tira para fora e mostra para o Papai do Céu e fala, Papai do Céu, olha o que eu fiz, eu comi o brigadeiro todo e eu desobedeci a minha mãe. Mas eu estou triste, eu não devia ter feito isso. O senhor lava a panela para mim? Sabe o que ele faz? Ele pega o sangue dele e faz shhh, e a panela fica brilhando como se fosse nova. É bom ou não é? É bom, não é? Mas para isso a gente tem o quê? Que se arrepender dos nossos pecados e confessar a Ele.
Porque senão só vai ficar mais sujo, mais sujo, mais sujo. E aí não vai ser legal. Pode passar. E aí, Safã levou o livro da lei para Josias ler, né? Porque o povo estava afastado da palavra de Deus. E a palavra de Deus que gera esse arrependimento em nós. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos o que Deus quer que nós façamos. A gente conhece o amor dele, a gente conhece Deus, a essência dele. E aí a gente sabe, não é? Depois que a gente tem o conhecimento, a gente não pode mais pecar. Não é, Julinha? Quando a gente sabe, igual a Jaqueline falou assim, honrarás o teu pai e a tua mãe. Aí você sabe que tem que honrar. E você desonra, você fez o quê? Tem que pedir perdão. Tem que pedir perdão porque você pecou e você sabia, não é? Então, a palavra de Deus é muito importante, porque a gente tem que ler ela para poder conhecer, né? Qual é a vontade de Deus. E aí, o que aconteceu? Enquanto Josias escutava a palavra de Deus, Josias se entristeceu porque sentiu o quanto o povo era pecador e sentiu a reprovação de Deus. E com a leitura do rolo, percebeu que o castigo de Deus viria sobre eles e ficou com medo. Só havia uma coisa a fazer, buscar a Deus e falar com Ele. Somente Deus poderia ajudá-lo e ao seu povo. Viu, crianças? Somente Deus, quando a gente peca, a gente pode confessar para o papai e para a mamãe? Pode, mas é muito importante a gente confessar para Deus também, não é? Porque só Ele pode perdoar os nossos pecados. E quando a gente arrepende verdadeiramente, Ele perdoa. Não perdoa? Pode passar. Josias entendeu que somente a palavra de Deus pode mudar o coração do homem. Então, o rei mandou chamar seus ministros e auxiliares e reuniu o povo para ouvir a palavra do livro da lei, que foi encontrado na casa do Senhor. A palavra de Deus tocou o coração do povo e falou dos seus pecados e repreendeu-os. O povo se arrependeu verdadeiramente e confessou os seus pecados. O rei Josias levou o povo a prometer amar a Deus e a servi-lo. Depois de uma decisão tão importante, o povo quis destruir os ídolos. Afinal, não se pode amar a Deus e adorar aos ídolos ao mesmo tempo. A Bíblia nos conta que, enquanto o rei Josias viveu, o povo não deixou de seguir a Deus e adorá-lo. Hoje é um dia muito importante. Além de ser dia da criança, que é um dia muito importante, hoje aqui na igreja tem a Santa Ceia do Senhor. E a Bíblia fala que a gente não pode comer a Santa Ceia com pecado no nosso coração. A gente tem que se arrepender deles. A gente tem que ser purificado. Nós precisamos cuidar do nosso templo. Nós precisamos cuidar do nosso coraçãozinho, limpar ele direitinho para ficar puro, para ficar limpinho. Não é verdade? Você não acha isso? Não é? Porque Deus não habita em templo sujo. Então, que a gente possa hoje se arrepender dos nossos pecados verdadeiramente e pedir para que Deus passe a esponjinha dele ali, ó, aonde está sujo, para que a gente possa ter uma comunhão com Ele. Não é verdade? Amém. Eu acho que é isso. Gente, eu passo para quem? Amém, igreja? Como é bom a gente voltar a ser criança, né? Pegar uma professora de ensino bíblico, né? E como é a primeira vez da Débora, né? Nota 10, porque foi feito com amor, foi feito com carinho, né? E levou a palavra para as crianças de 0 a 100 anos que estão aqui na igreja. Amém? Chegou um momento importante, né, desse culto, além de ser o dia nosso, né, o dia da criança, da Santa Ceia do Senhor. Amém? E a palavra de Deus fala o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciai-vos a morte do Senhor até que ele venha.
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem e o mesmo, assim como o pão e bebeis o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Amém? Gostaria de convidar a irmã Vânia para segurar um dos elementos e a irmã Érica. Convidar o presbítero Dário para orar aqui pelos elementos. Oremos então. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, nós estamos diante da Tua presença agora, apresentando ao Senhor esse simples suco de uva, meu Pai, aqui esse pão, que após essa oração nós sabemos